E, pô, 5 anos atrás, as ações da Taurus estavam R$1 e pouquinho. Sim. E vocês já investiam naquele momento, né? Sim. As ações da Taurus, elas estão hoje sendo negociadas. Saiu de R$1,60, se eu não me engano. Eu acho que foi mais ou menos isso daí que eu vi. R$1,60, hoje estão sendo negociadas a mais de R$20 e já pagou mais de 60 centavos por ação, né? Então, ou seja, quem naquele momento ali preferiu renda fixa, teve um retorno ok, beleza, na carteira dele, mas ele não teve essa exponencialidade, né, de multiplicação de várias vezes seu capital. Sim. E tá participando e fazendo parte de um projeto. Sim. Fazer parte de do projeto, veja só, ele exige um pouquinho mais de paciência, muita disciplina, claro, mas também de uma visão de negócio, né? Então, assim, quando o Barsi vai montar uma posição, ou a gente, enfim, qualquer um de nós, vai montar uma posição numa empresa desse tipo, que não necessariamente é muito óbvio que vai pagar dividendos, mas que a gente acredite, assim, existe todo um trabalho de muito tempo. Então, assim, a Taurus não caiu do céu, não é que a gente tem uma lista lá em Excel, com todas as empresas da Bolsa, e eu vou analisando uma por uma, putz, isso aqui é bom, isso aqui não é. Não é assim. O Barsi já tinha um histórico com as ações da Taurus, ele já conhecia a empresa, investe na empresa, se não me engano, desde 2005, por aí. Cara, a empresa era uma boa empresa, claro, mas ela passou por muitos problemas, principalmente de qualidade. E, cara, quando você produz arma, você não pode... O único problema que você não pode ter é de produção, né? Porque afeta a qualidade dos seus produtos e pessoas vão a óbito, obviamente, quando isso acontece. Então, péssimo para a imagem, péssimo para a sociedade como um todo, claro. E em 2017, o que trigou, né, o que nos fez olhar de novo para essa empresa foi justamente a troca do controle. Tá? Não existe perspectiva de uma boa rentabilidade em qualquer empresa que seja quando as coisas no topo já não estão funcionando muito bem. Tá? Então, corporation, por exemplo, a gente até olha até meio assim de lado, porque geralmente são empresas que, se não tem esse histórico de já ser uma corporation, ou se não tiverem um acionista de referência, ou alguém de importância lá dentro para ser ouvido, ser seguido, enfim, você acaba se perdendo um pouco na estratégia, no direcionamento de longo prazo. É o que a gente acredita. Então, empresas com controlador definido, que tenham um projeto para essa empresa, que queiram ver realmente o negócio crescer, o jeito que a gente vê de todos os interesses de todos os sócios, inclusive nós minoritários, de estarem alinhados para o mesmo caminho. Então, a gente viu ali essa oportunidade, troca do controle, que é a CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos. E é um controlador que entende como ninguém do business. Também foi algo que contribuiu. Então, a gente foi lá olhar de perto. E foram várias visitas e com gente que entende, falamos com pessoas que são... que usam esses produtos, que já tiveram problema e que mudaram de ideia, ou pessoas que não mudaram. Enfim, a gente conversou com uma gama extensa de pessoas, é um trabalho realmente de formiguinha, e que essa posição não é montada toda de uma vez, que também é uma coisa que as pessoas fazem muito. Barsi está comprando Taurus, eu vou botar tudo que eu tenho, ou eu quero destinar 10% da minha carteira, ele compra os 10% tudo de uma vez, não deixando margem para que ele faça um preço médio, caso... Legal, né? Exatamente. Então, assim, tudo é feito com muita calma, né? E tudo foi feito durante o ano de 2017 e 2018. Começou a ter essa virada, o mercado começou a perceber a Taurus como uma empresa um pouco mais séria depois das eleições do Bolsonaro, que é um cara que é pró-armamentista, enfim. E erroneamente as pessoas atrelaram a imagem da Taurus à venda das armas aqui dentro, quando isso não é uma verdade. Mais de 80% das receitas são dolarizadas. Tá? São armas que são exportadas ou que inclusive são produzidas lá fora, que agora tem a fábrica na Geórgia. Então, assim, você precisa primeiro entender o que a empresa faz. Se você não entende o que a empresa faz, você não entende a matéria-prima que ela compra. Você não entende para quem ela vende. Quem é o seu público, certo? São coisas muito básicas que você entendendo isso profundamente, você fazendo um bom trabalho qualitativo, o quantitativo fica muito mais fácil. Então, é um trabalho que ele é lento, vamos dizer assim, mas que você não pode perder a coragem de apertar o botão. E saber que, claro, é um negócio que, pode dar errado, existe muito risco, mas é justamente por isso que tem um grande retorno. E sem fugir da estratégia. Se a gente vê no meio do caminho que é um negócio que, vai crescer, legal, mas que o controlador ou que a empresa não tem condições de pagar dividendo no futuro,
também é um negócio que a gente acaba saindo, ou um negócio que a gente não está interessado em primeiro lugar. Entende? Então, não é crescimento a qualquer custo, não é dividendo também a qualquer custo, isso tem que ser sustentável ao longo do tempo, não pode canibalizar os negócios da empresa, não pode ser um dividendo que, o cara deixe de investir num negócio bom para a empresa para pagar o dividendo, exatamente, como foi o caso da Oi, por exemplo, lá em 2014, quando anunciou aquele dividendo bilionário lá que acabou não acontecendo. Era isso que o cara ia fazer, ia esvaziar o caixa da empresa, porque sabia que o negócio estava numa pindaíba desgraçada. Então, eu vou distribuir esse caixa mesmo para ver se eu consigo reter esses acionistas, enfim, as pessoas que eu preciso reter, né, na minha base acionária. Então, acho que tem que ter esse cuidado quando a gente sempre fala, sabe, dessas ações que, subiram 1000%, porque parece um trabalho fácil, mas é muito difícil. Eu lembro que na época, assim, a gente foi criticado duramente, não só por questões éticas, eu consigo entender isso, eu respeito e eu compreendo. Realmente, você precisa de um certo distanciamento de algumas situações do dia a dia, que te impeçam de analisar um negócio de armas, como um negócio, né? As pessoas têm experiências próprias, enfim, umas gostam, outras gostam do assunto, umas são contra, outras não são. Respeito quem não investe. Mas, na época, assim, foi uma crítica muito pesada em cima disso. Claro que as pessoas tomam como partido, o cara investe em arma, então quer dizer que ele é Bolsonaro até a tampa. Nada a ver, eles falam, nada a ver, entendeu? Um negócio nada a ver. Não, nada a ver com a outra. Então, assim, existe muito clubismo, existe muita torcida, né? Que é uma coisa também que a gente não pode deixar influenciar no momento que a gente vai montar posições. E, Luiz, mas quando vocês vê assim, vocês chegam na empresa, né? Você fala com o pessoal do RI, né? Relação com investidores. Sim. E como que você analisa a empresa ali a partir desse momento? Uhum. Só uma curiosidade, né? Sim. Não, assim, não existe segredo. As informações são públicas, mas ao mesmo tempo elas são privilegiadas, porque elas só privilegiam quem chega no último ponto, na última vírgula. As pessoas têm a maldita mania de começar uma pesquisa, começar a se interessar por uma empresa e ler só manchete, que muitas vezes é tendenciosa. A gente sabe que, a mídia também quer cliques, a mídia também quer vender. Às vezes nem tá errada, mas, vou te dar um exemplo, que inclusive o meu pai falou recentemente num outro podcast. Quem olhou para as notícias recentes da Cosan, por exemplo, e viu que ela deixou de fazer uma joint venture com a Porto, e leu só o headline, só a cabeça da notícia, falou, os caras estão deixando de fazer investimento. Os caras deixaram de fazer investimento porque viram uma oportunidade melhor de recomprar as suas ações. Só teve essa interpretação quem chegou até o final da matéria. Então, quer dizer... Esse é o segredo da Cosan. Como vocês sabem isso? Porque eu li. Porque eu interpretei. O maior soft skill, ou seja, a maior habilidade que você pode desenvolver como investidor é a sua capacidade de interpretação de texto e de separar as coisas. Hoje, um bom profissional é aquele que resolve problemas. Tá? Resolver problemas, você precisa de matemática, quem é bom em matemática geralmente pode se dar muito bem nos investimentos. Mas se o cara não sabe interpretação de texto, interpretar e entender qual é o problema, ele pode ter o modelo matemático mais genial do mundo. Ele não vai ter um bom resultado. É a mesma coisa com ações. Então, o primeiro trabalho é, de fato, qualitativo. Isso aqui é uma boa empresa? Eu botaria a minha grana aqui? Essas são as perguntas que eu respondo. Eu botaria a minha grana aqui? Se eu perguntar para os funcionários, será que eles colocariam a grana aqui? Será que eles têm grana aqui, né? Alta diretoria, enfim. Será que, o pessoal da fábrica, o pessoal que trabalha, já se interessou? O que eles acham da empresa? Eles são felizes aqui? Quanto tempo, em média, as pessoas trabalham aqui? São perguntas que você faria se esse fosse um negócio que você fosse abrir. Se esse fosse o seu negócio. Se eu sentasse aqui, na cadeira da presidência, o cara que assina os balanços, o cara que toma as decisões. O que eu olharia aqui para saber se isso aqui é uma boa empresa? Então, é muito um trabalho qualitativo. E depois a gente se debruça sobre os números. Mas, assim, não existe um grande trabalho, de novo, eu não tomo uma decisão depois que eu saio da sala de reunião com o cara. Na verdade, eu já chego na sala de reunião, geralmente quando eu já tomei a minha decisão. Eu quero tirar uma pequena dúvida, ou eu quero conhecer as pessoas, porque isso também é muito importante. O santo bateu, você olhou o LinkedIn. Então, assim, são coisas muito básicas. É um trabalho realmente de você cavocar o Google.
E até o final, Isso pro cara que tá do outro lado também, ele fala, pô, calma aí, o acionista ele tá de olho se realmente vai pagar os dividendos, né? Exatamente. Então hoje o que acaba acontecendo com o tempo, claro, isso é mérito do meu pai, por ter sido tão assertivo ao longo desses anos, poxa, se o Barsi tá olhando pra essa ação, se ele tá comprando, porque ele já fez esse trabalho por mim. É natural que a pessoa pense isso, mas isso é indispensável. Você precisa formar a sua própria opinião. Senão, apesar de você estar apertando o botão, cara, quem tá fazendo isso está sendo manipulado por uma pessoa que nem interessa pelo que você tá fazendo, entendeu? Ele fala o que ele está fazendo, não o que é pra você fazer. Então, Taurus não é pra todo mundo, como Vibra pode não ser pra todo mundo, Cosan, enfim, que são essas empresas mais assim, de oportunidades que a gente olha, né? E a mesma coisa pra carteira previdenciária. Pô, eu sou filha do Barsi, trabalho com o Barsi há 10 anos e a minha carteira não é igual a dele. Diferente, Luiz? É diferente, assim, tem algumas coincidências, claro, mas não é a mesma carteira, porque algumas coisas que ele tem, eu não gosto, algumas coisas que eu tenho, ele não gosta, e pô, a rentabilidade de ambos tá ok, muito bem, tá obrigado, entendeu? Muito bem, obrigado. Então, não perder a sua autenticidade, você se ver na sua carteira também é muito importante, porque no final do dia você que vai ter que dormir tranquilo com ela, né?